Alegria é viver feliz, estando no centro da vontade do Senhor. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhar, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. É de Cristo o conhecimento, os caminhos seus. Alegria, alegria, todo dia, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia. Olha, irmãos, é assim que está escrito na Bíblia. Se nós temos certeza de que estamos no centro da vontade do Senhor, ainda que esteja preso, passando fome, sede, frio, como Paulo estava, há condição de dizer assim: irmão, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Olha, nós temos quando nós não fazemos o que Deus mandou, conforme está na sua palavra, é porque nós não confiamos no Senhor. Então nós achamos que o nosso achismo vai dar certo. O que Deus mandou não dá certo não, vai dar certo é do jeito que eu imagino que vai dar certo. Mas não é, o certo é isso aí, é confiar, a sua lei observar, não te estribes no teu próprio entendimento. É isso, mais uma vez, que nós vamos cantar aqui. Muito bem, Heitor, cante conosco aí, Heitor. Heitor vai cantar conosco aí. Em Jesus confiar, sua lei observar, qualquer curso de bênção que faz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Sem observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece.
Olha, irmãos, o inimigo falaz, a calúnia, olha, calúnia é uma coisa horrorosa, que tira qualquer um de centro. Pois ele diz aqui que mesmo isso, nem intriga, caluniador é aquele que causa intriga, fofoca, nem isso é capaz de abalar o crente fiel. Se ele sabe que está no centro da vontade de Deus, podem falar. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então ele diz aqui, o crente zeloso e leal mira o rosto de Cristo e priva, ou seja, participa da privacidade dos segredos de Deus. Lembra do Salmo 25:14? Se eu não me engano, domingo passado eu citei. Salmo 25:14. Ao homem que teme ao Senhor, ele dará a conhecer a sua aliança. Então, vejam que maravilha. Você, quando conhece o Senhor, claro, Deus não lhe deu a conhecer a sua vontade, então você priva, você tem a maravilha de privar da intimidade do Senhor, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É isso como está dizendo aqui nesse canto. Então, resoluto quer dizer decidido, eu vou seguir os teus passos, meu Senhor, com zelo e fervor. Sempre a tua vontade cumprir, teus preceitos eu vou guardar, o teu nome eu vou exaltar. É isso. Nada menos do que isso é o que se espera de um crente. Olha, irmãos, esse outro cântico, que tem base... Cadê, Caio? Que tem base em Jeremias. Jeremias era um homem que andava no centro da vontade de Deus e sabendo que nada ia dar certo na vida dele e no ministério dele, porque Deus disse isso para ele. Aliás, Deus disse isso para quase todos os profetas. Não vai dar certo, mas faça o que eu estou mandando. Pronto. O povo não vai lhe ouvir, não. Vai bater em você, vai prender você, mas faça o que eu estou mandando. Aliás, Jesus também disse isso para os seus discípulos, transformados em apóstolos. Vão prender vocês, vão bater vocês e vão matar em vocês. Mas façam o que eu estou mandando. Pronto. Então, irmãos, olha, Jeremias, coitado, pregou 40 anos para um povo que não ouviu, bateram nele, jogaram ele dentro de uma cisterna, botaram uma canga de bode ladrão no pescoço dele, tudo. E ele cantando aqui, ó. Eu sei que ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva. O que é que ele está tratando aí? Ele está falando de uma festa de casamento. Quando chega o noivo, a noiva, a coisa mais linda é uma festa de casamento. Ele está dizendo, eu ainda vou ver isso. Israel ainda vai ver isso. Ele estava profetizando a desgraça de Israel, aconteceu essa desgraça e ele viu, ele presenciou, ele estava lá. Só que ele nunca viu essa voz de júbilo. Ele nunca viu, coitado. Na sua velhice ele não viu. Israel foi preso, escravo para a Babilônia, e ele não viu o retorno. Depois, segundo a história, fugiu para o Egito. Ele não viu essa voz de júbilo. Ele não viu, mas ele pregou isso. Ainda se ouvirá em Israel a voz de júbilo. Então, irmãos, a coisa está ruim, está feia, está para todo mundo. No Brasil, nosso Brasil, ore por nossos governantes. Nosso Brasil, a coisa está feia e vai ficar muito mais feia. Mas não tem problema, nós ainda ouviremos a voz de júbilo. É isso que a gente tem que ver. Os cantores saíram daí agora porque não sabem esse cântico do doutor. Talvez eu também não, mas nós vamos cantar assim mesmo. Ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva e dos que cantam. Ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva e dos que cantam, e dos que trazem ofertas de ações de graças a Deus, pois restaurou nossa sorte como foi no princípio. Graças ao Senhor dos exércitos, por sua bondade e misericórdia para sempre. Graças ao Senhor dos exércitos, por sua bondade para sempre. Então veja, irmãos, o homem não viu isso não. O profeta Jeremias não chegou a ver isso, mas ele profetizou. Ainda festejaremos, ainda veremos
a festa de núpcias. Apocalipse fala disso. A noiva, ataviada, a Nova Jerusalém descendo do céu como noiva. Pois o homem estava falando disso. Ele não viu, não. Estamos em dificuldades no nosso país? Sim. Mas a pior dificuldade é a dificuldade espiritual. A dificuldade material, ela passa. E nós não podemos ter dificuldade espiritual. Então, irmãos, vamos tratar desse assunto. Domingo passado falamos no Salmo 13 sobre a situação em que Davi se encontrava. Hoje nós vamos falar em Filipenses. Abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Leremos do versículo 4 ao 9. Dos versículos 4 ao 9. Filipenses capítulo 4. E nós leremos dos versículos 4 a 9, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em algumas situações, Paulo teve coragem de dizer isso. Ele disse aos coríntios, disse claramente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? Nós vemos aqui, em mais de um lugar na Bíblia, no Velho Testamento, desde o Velho Testamento, Deus dizendo, sede santos como eu sou santo. Nós vimos Jesus dizendo, façam o que eu estou fazendo, eu sou exemplo para vocês. Nós vemos Pedro mandando os pastores e presbíteros da igreja serem exemplo para os irmãos da igreja. Pois é, ele está fazendo isso conforme Paulo também ensinou aqui. Olha, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês viram em mim, pratiquem isso. E o homem estava preso. Muito bem, irmãos, então olha só. Segundo os estudiosos seculares da universidade, filósofos, antropólogos, sociólogos, nós vivemos a tal era da pós-modernidade. Já tem até escritores dizendo que nós já ultrapassamos essa era, já é outra pós, mais para frente. Já estamos chegando na era pós-cristã, na verdade. A Europa já está nessa era pós-cristã. Tem mais Cristo, não tem mais negócio de evangelho, não tem mais nada. Muito bem. Essa era pós-moderna, pelo que nós vemos e ouvimos e lemos, elas envolvem uma série de outras eras, digamos assim. Como, por exemplo, vivemos a era da ansiedade. É todo mundo ansioso, é todo mundo correndo feito louco. Nós vivemos a era da depressão. Ah, como o povo está deprimido. De vez em quando a gente vê uma pessoa deprimida. Eu já aprendi, inclusive, a olhar para uma pessoa e saber que essa pessoa é uma pessoa depressiva. Basta olhar, sem ela falar nada. Eu já aprendi isso. De tanto ler e de tanto conviver com as pessoas. Eu olho para uma pessoa e digo, coitado, este é um depressivo. E se ele estiver deprimido, então aí qualquer um enxerga, né? Mas mesmo se ele está deprimido, eu sei que ele é uma pessoa depressiva. Muito bem, irmãos, então, também vivemos a era do descartável. Hoje estive falando com Paulo sobre isso. A era do descartável. Então tem uma série de eras
dentro dessa tal era pós-moderna. Todos quase vivem numa correria, ansiosos, muitos ficam estressados porque não conseguem fazer dentro do tempo que Deus estabeleceu, que são 24 horas, ele não consegue fazer tudo na correria que ele quer, porque quer fazer. Aí chega uma depressão, porque não dá mais para comprar tudo que eu quero, não dá mais para fazer tudo que eu quero, não dá mais tempo de ter o que eu preciso, o que eu acho que preciso ter, e assim por diante. Corremos de um lado para outro, feito loucos, não dá mais tempo de adquirir tudo que nós queremos, que julgamos ser necessário para uma suposta felicidade. Ter. É isso que a televisão mostra o tempo todo. Você é feliz se comprar o carro tal, você é feliz se comprar na loja Maia, no Magazine Luiza, sei lá o quê. Então você é feliz se você tiver um notebook não sei o quê, você é feliz se tiver um smartphone 6.S, não sei o quê. Então, a felicidade é associada ao ter. Como você não consegue ter, você fica ansioso e daí vem a depressão. E mais, irmãos, nessa correria louca para ter, e depois que tem não serve mais, já tem que ter outra coisa, porque é isso que a televisão bota na cabeça da gente, nada mais tem valor absoluto. Os valores morais e éticos se tornaram fluidos. Como eu falei hoje de manhã, há um escritor livros que nós temos aí, Zygmunt Bauman, não é brasileiro, ele escreve sobre isso. Todas as coisas viraram fluidas. Fluido é líquido. Escorre pelos dedos, você não consegue. Então, os valores morais, valores éticos, tudo escorre. Nada vale mais. Você vê a situação que o nosso Congresso está vivendo, você vê na televisão e diz, eu não acredito no que eu estou vendo. Pois é, mas tudo isso existe, tudo isso pode agora. A mentira agora é verdade. Não é possível um negócio desse, mas é assim que estão empurrando goela abaixo da gente. A mentira agora é a verdade. Não pode ser um negócio desse. Pois é, os valores ficaram fluidos, não tem mais valor absoluto nenhum, não existe mais moral, não existe mais ética, nada. Essa é a nossa era pós-moderna, né? Todas as coisas passaram a ser descartáveis, inclusive as pessoas. Que coisa terrível, irmãos. E assim a gente segue por este mundo, que é o mundo em que nós vivemos. Só que a gente se esquece o que está na Bíblia o tempo todo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nele, mas não somos dele. Só que, na verdade, nós vivemos igualzinho todo mundo que está no mundo. Então não tem diferença. Seguimos normalmente sem rumo certo, nossa casa, nossa família, nossa vida, sem rumo certo, e aí a angústia, a ansiedade, a depressão. A única certeza que nós temos é que nós temos que ter as coisas. Eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ir não sei para onde. Bens, posses, inclusive posses de pessoas. As pessoas são nossas, propriedade. Filho, marido, mulher, o que for, propriedade. E mais, quando não serve mais, nós as descartamos na maior cara de pau. Divórcio. Não serve mais. Pai, um asilo. Não serve mais. Que coisa terrível, irmãos. Por que isso? Por que tanta ansiedade? Por que tanto estresse? Por que tanta depressão? Por que tudo é descartável? Exatamente porque a gente perdeu a certeza das coisas. Tudo é relativo. Temos medo do futuro. O que será de amanhã? Eu tenho que ter, eu tenho que acumular. Mas peraí, o que foi que Jesus ensinou? Não acumuleis. Como eu disse ainda agora, o que Jesus disse não serve. Serve é o que eu acho. E digo que sou crente. Medo do futuro. Interessante que na Bíblia, como eu disse para vocês, eu gosto de ver as coisas na Bíblia, não há nada de novo. Na Bíblia já era assim até no tempo de Jesus, com os seus discípulos, andando com ele. Nunca faltou nada para eles.
mas demonstraram ansiedade. E ouviram do mestre: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25 e 34. Pois é, isso eram os discípulos de Jesus, que andavam com ele 24 horas por dia, não faltava nada a eles, pois demonstraram ansiedade e preocupação. Senhor, o que é que nós vamos comer? Onde é que a gente vai morar? O que é que a gente vai vestir? Para você ver que não há novidade. Só que tudo tem limite. E nós perdemos esses limites. A sociedade perdeu esses limites. Então isso não é novo, irmãos. Isso não é novo. Só que o Senhor Jesus nos ordenou, pela ordem que Ele deu aos seus discípulos, isso é para nós, se somos discípulos de Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, somente amanhã eu devo me preocupar com os problemas de amanhã. Não devemos nos preocupar com problemas que ainda não aconteceram e que nós estamos julgando que vão acontecer. É isso que normalmente nós fazemos. Aí sofremos de véspera. Hoje de manhã eu já falei sobre isso. Sofremos de véspera por problemas que nem acontecem quando chega amanhã. Segundo as estatísticas, cerca de 70% dos problemas que nós morremos de antecedência por causa deles, eles não acontecem na verdade. Então a gente sofre feito peru, como diz a história, morre de véspera. Pois é, Jesus disse: olhe, espere para amanhã, trate do hoje. O que é que você está vivendo hoje, qual é a dificuldade hoje, trate dela hoje. Se prepare, simplesmente se prepare, trate dela com base no que Deus ensinou, se prepare para amanhã. Atenção, Jesus aqui não está ensinando a ninguém a ser irresponsável. Ele também deu ensinamento para que você se planeje. Quando os camaradas lá vieram tentar fazer média com ele, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. Ele disse: você sabe o que é isso? Você sabe qual é o preço de me seguir? Pense bem. Ele disse: pense bem, o que é que você está dizendo aí que vai me seguir? Aí ensinou. Qual é o homem que se mete a construir uma torre, sem antes verificar se ele não tem todos os bens necessários, ou todo o material necessário, para ele construir a torre, para não acontecer dele parar no meio do caminho e chamarem-no de tolo? Isso é planejamento. Qual é o rei que inventa de ir para uma guerra, sem antes verificar se o exército dele tem condição de confrontar o outro que vem lá? Isso é planejamento. Então repare que Jesus não ensinou, quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, Jesus não está ensinando ninguém a ser irresponsável, não. O que ele está ensinando é contra a ansiedade. Você não pode aumentar um segundo da sua vida por causa de ansiedade. Confie no Senhor. Você não está fazendo o que Ele mandou, então confie nele. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu insisto nisso aqui. Vai fazer 9 anos e não vou mudar o tom da conversa. Se nós não conhecermos o nosso Deus e a sua vontade, é impossível que a gente queira fazer a vontade dele, se a gente sequer conhece a vontade dele. Se nós não conhecemos o poder de Deus que nos leva nessa vida, que nos salva e nos leva em santidade de vida, é impossível a gente entender esse negócio. Aí vai fazer sempre o que eu acho. Não, eu acho que assim dá certo, eu acho que assim fica melhor, eu acho, mas não ache nada, faça o que Deus mandou. Nós precisamos conhecer o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor, através do seu ensino e do seu ensino transmitido pelos seus apóstolos. O texto que nós lemos aqui nos fala claramente de alegria. O homem manda primeiro: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O texto nos fala de ansiedade: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. O texto fala de paz, quando você não tem ansiedade. A ansiedade aqui está colocada no sentido contrário ao de paz.
Só que tudo isso com base no conhecimento de Deus. Todas as situações aqui são com base no que você conhece de Deus. Alegria verdadeira é com base no conhecimento de Deus. Ansiedade que você vive é porque você de alguma forma se esqueceu do conhecimento de Deus. Paz, você sabe, deixo-vos a minha paz vos dou. Sem dúvida o apóstolo Paulo sabia o que ele estava ensinando a esses irmãos. Ele sabia como a ansiedade é inimiga da paz, ele viveu essa experiência. Uma especificamente que eu quero citar para vocês aqui. Paulo mandou Tito, acho que foi Tito. Paulo mandou Tito levar uma carta para Corinto. A igreja que mais deu problema a Paulo, quase mata o apóstolo de infarto, essa igreja. Pense numa igreja perversa, a igreja de Corinto. Pois é, Paulo quase teve um infarto por causa dessa igreja. Então ele mandou uma carta para lá através de Tito. Ele estava em Éfeso. Ora, a viagem, naquela época, de Éfeso fica no lado do mar Egeu ali, Corinto fica do outro lado. Então a viagem o cara tinha que dar a volta nesse mar Egeu todinho. Naquele tempo não tinha avião supersônico, nem carro 4 rodas, nem nada, não sei o quê. Era andando, sei lá o quê, ou atravessando de navio aquilo. Então era muito tempo a viagem. Pois bem, Paulo não aguentou a angústia, a ansiedade de esperar Tito com a resposta. Como será que esses irmãos de Corinto receberam a minha carta, que era uma carta disciplinadora? Essas cartas de Corinto são cartas disciplinadoras, são cartas condenatórias do comportamento daqueles irmãos e não recomendatória, como nós vemos as igrejas pentecostais usarem como se aquilo fosse recomendação para a forma de culto. E Paulo ficou angustiado. E agora? Como é que esses irmãos lá vão receber minha carta? Foi uma carta muito braba. Então, ele ficou tão angustiado que diz o texto, lá em 2 Coríntios 2, 12 e 13, que ele saiu atrás e foi se encontrar com Tito na Macedônia, mais da metade do caminho. Ele não aguentou esperar Tito com as notícias, pois ele foi atrás para se encontrar com Tito no meio do caminho. Então, olha a ansiedade que esse homem estava, para saber qual era o resultado da carta dele. Então, Paulo estava ensinando para os irmãos aqui o que é. Ele sabia o que era que ele estava ensinando, que a ansiedade tira a paz. Ele sabia o que era que ele estava ensinando. Isso tudo, irmãos, quando nós sabemos dessas coisas, eu disse, tudo aqui tem base no conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, então nós temos condição, com base na providência do próprio Deus, com base do Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, que nos conforta, que nos consola, que nos repreende quando é preciso. Então nós temos condição de guardar a ansiedade e até nos alegrar no Senhor, como Paulo aqui, preso, dizendo aos irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Obviamente, para eu me alegrar no Senhor, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecê-lo. Deus não é palhaço, como se vê nas igrejas hoje. Pastores são animadores de auditório. Aí os irmãos saem da igreja tudo alegre. Ai, foi uma maravilha o culto. Isso é uma palhaçada, não é culto de nada. A alegria no Senhor envolve conhecimento do Senhor. Que você pode ficar alegre mesmo preso, com fome, como Paulo estava. E não alegria de oba-oba dentro de igreja. Quando você entende quem é o Senhor, aí você tem condição de combater a ansiedade pelo conhecimento do Senhor. Aí você vê o que Paulo diz aqui. Alegrai-vos no Senhor. Isso é com base no conhecimento do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí olhem só. Seja a vossa moderação, versículo 5, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que é moderado? O que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que sabe se comportar devidamente, que sabe falar o que é necessário falar, que sabe reagir como deve reagir. É isso que é moderado. Quem está em mim não é o Espírito Santo? Quem está me conduzindo não é o Espírito Santo? O que está acontecendo comigo não é pela vontade de Deus? Dê no que der, é pela vontade de Deus? Eu não sei quem é o meu Deus? Então seja moderado. É isso que Paulo está ensinando aqui. Seja moderado. Pacientes, compreensivos, generosos, tolerantes com os irmãos, segundo o exemplo
do Senhor Jesus. Então, se eu conheço o meu Senhor Jesus, conheço o seu exemplo, sei as suas palavras, sei como ele me mandou ser, disse inclusive para os seus discípulos, não fiquem ansiosos com o dia de hoje. A cada dia basta o seu mal. Apenas confie. Trabalhem, claro, tem que trabalhar. E ele não disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse também isso? Eu não sei disso. Por acaso eu fui abandonado pelo Senhor? Como nós vimos o salmista Davi no Salmo 13, domingo passado. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Mas aí quando ele... mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que isso de alguma forma é para o meu bem, então eu vou louvar a Deus. Então eu vou orar, como ele orou aquela oração, aquele salmo era uma oração. Olha, irmãos, podemos observar que se o Senhor, podemos saber, aliás, que se o Senhor está perto de nós, cuidando de nós, então ao invés de dar lugar à ansiedade, devemos orar ao Senhor. Seja qual for a situação. É por isso que o apóstolo fala aqui em oração, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Atenção, irmãos, Paulo aqui não está ensinando vários tipos de oração, não. Então, às vezes as pessoas pensam, há vários tipos de oração. Não, não é isso como está ensinando aqui, não. O como está ensinando aqui é que as orações devem ser constantes, seja qual for a situação. Seja qual for a situação, você deve estar em oração. Súplica, ações de graça, petições, em qualquer momento, orai sem cessar. Ele disse isso aos Tessalonicenses. É isso que ele está dizendo aqui, ele está ensinando vários tipos de oração, não. E isso depende do conhecimento de Deus. Ele preenche o nosso coração, seja qual for a situação. Olha, irmãos, o que preenche o seu coração? Lá dentro com os meninos, um dia desse, eu falei para eles, ainda vamos chegar lá, mas eu falei para eles, olha meus filhos, esse sábio que a gente está estudando aqui, versículo por versículo, lá mais na frente eu vou mostrar para vocês, mas eu já vou dizer. Ele diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Isso está escrito lá em Provérbios 23, 7. Nós já estamos no capítulo 17 com os meninos. Ou seja, Salomão diz, como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Ou seja, qual é o pensamento que está na sua cabeça? Se você pensa muito em determinada coisa, esta coisa seguramente é um elemento determinante do seu caráter. O que é que você quer? Coisas, bens. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que comprar não sei o que, eu tenho que não sei o que. Pois isso é um elemento identificador do seu caráter. O que é que preenche a sua cabeça, sua mente? É o Senhor. Você pode dizer como salmista, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha qual é o caráter do salmista. Ele fazia a vontade do Senhor. Por isso ele tem essa vontade no coração, guardada. O que é que preenche sua cabeça? O que é que está? Não, eu tenho isso, eu tenho. Deus está longe do negócio. Ainda acha que tem a cara de pau de vir para uma reunião dita de oração, pedir a Deus para lhe dar esse monte de coisa. Aí haja ansiedade. Porque não consegue ter essas coisas. Não tem paz em casa é um inferno, é uma confusão. Por que é essa confusão em casa? Você deu causa, pode ter certeza disso. Mas não tem coragem de virar a mesa, como se diz. Eu não tenho coragem de dizer, meu Senhor, eu vou fazer o que o Senhor mandou, arrebente ou de arrebentar agora. Não tem coragem. Aí a vida continua sendo um inferno. Eu acho que sei mais do que Deus. Irmãos queridos,
O que é que preenche a sua cabeça? Aqui diz o coração. O coração é só um músculo. Só um músculo. Uma bomba. Na verdade, tudo é do cérebro. Sentimentos, pensamentos, emoções, raivas, ódio, amor, tudo é do cérebro. A gente diz que é do coração por questão cultural. É o cérebro. O coração não tem nada. O coração é um músculo como outro qualquer, como dá batata da perna. Então, o cérebro, o que é que preenche a sua cabeça? Onde está o seu pensamento o tempo todo? Isso é identificador do seu caráter. Se você vive pensando em bens, em coisas o tempo todo, você é um usurário. O Senhor Jesus também dá um ensinamento acerca disso. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Ou seja, se um problema o está dominando, você externará isso com ansiedade que vai terminar levando você à depressão. Falta de paz. Por outro lado, se você tem conhecimento do problema, e tem conhecimento da vontade de Deus, e sabe que está no centro da vontade de Deus, e confia em Deus, você terá paz e externará isso em oração constante, oração de súplica, como o salmista Davi, e na mesma hora oração de louvor, oração de demonstração de confiança em Deus, e oração de adoração a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Vimos isso domingo passado aqui. Até quando, Senhor? Até quando? Mas na sequência, logo na sequência, nós podemos ver que o salmista não apenas apresentou o problema a Deus. Senhor, estou me sentindo abandonado. Cadê tu? Até quando, Senhor? Mas logo em seguida ele mostrou a sua confiança em Deus, a sua confiança e passou a louvá-lo. Obviamente, o homem fez isso porque conhecia o Senhor. Não há nenhuma dúvida de que foi o conhecimento de Deus que deu segurança ao salmista na situação em que ele estava e deu paz a ele para terminar orando, louvando e adorando a Deus. Semelhantemente, irmãos, falando sobre o exemplo do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro ensina que ele, mesmo diante das injustiças que sofreu, está escrito lá em 1 Pedro 2, versículo 23, que Jesus, mesmo diante das traições que sofria, mesmo diante de tudo que fazia, não revidava. Vocês estão lembrados que ele lá antes de ser crucificado, bateram nele, cuspiram, botaram coroa de, deram bufete, deram tudo. Ele calado, não disse nada. Aí Pedro diz, ele entregava-se àquele que julga retamente. Jesus sabia quem era o Pai. Jesus sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Observe mais uma vez que o Senhor Jesus não entregava a Deus apenas os problemas, mas entregava-se totalmente ao Pai, porque sabia que estava sob o seu cuidado e de acordo com a sua determinação. Observe, tudo depende do conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz o tempo todo, é a palavra que dá vida, é a palavra que conforta, é a palavra que repreende, é a palavra que educa, é a palavra que ensina. Está escrito isso, irmãos. Paulo a Timóteo. Esta é a base sobre a qual o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Pedro, aliás, nisso que eu falei agora, ele ensinando sobre Jesus. Essa é a base sobre a qual ele ensinava aos irmãos a quem ele escreveu, que estavam passando por tribulações terríveis. Os irmãos estavam simplesmente sendo queimados por Nero, em postes. E ele está dizendo para eles, olha, não estranheis o fogo ardente que há entre vós. Está lá escrito em Pedro 3,15. Não estranheis não. Esse fogo ardente que há entre... Fogo ardente é fogo que queima. Não estranhe isso não. Não estranhe isso não. Uma coisa eu digo para vocês, não tenham medo, não esmoreçam, mas estejam preparados a dar conta a qualquer um que lhe peça a razão da esperança que há em vós, que é exatamente a esperança da salvação, a glória do Senhor Jesus. Saibam apenas isso. Aí Pedro diz ainda para aqueles irmãos,
Descansem em Cristo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos um probleminha em casa, uma pessoa doente, ou um filho desobediente, ou uma mulher insubmissa, ou um marido que não cumpre o papel dele, ou algumas coisas. Ai, o mundo vai acabar, ansiedade, depressão. Esses caras estavam sendo queimados em postes. Aí Pedro diz, olha, descansem, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os homens estavam na fila para ser amarrados num poste, para tocar fogo nele. E o apóstolo diz isso, citando como exemplo Jesus. Jesus, quando fizeram com ele, ele não revidou, apenas se entregava àquele que julga retamente. Irmão, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Essa é a base. É isso mesmo que Paulo está ensinando aqui nesse trecho aos irmãos. Ele já ensinou antes aqui o que é a salvação, tudo, e agora está ensinando para esses irmãos, com base nesse conhecimento. Somente quando conhecemos o nosso Senhor e lhe entregamos tudo em oração. Há um cântico que diz isso, eu procurei até esse cântico para botar hoje, mas não achei. Quando tudo, Rick até gosta desse cântico. Toquei ao Senhor, eu tenho todo o teu ser, Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares montar. Em oração, esse cântico fala de oração. Então, irmãos, é isso. Eu até procurei esse cântico para a gente cantar depois, mas não encontrei. Muito bem, então, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, e não apenas os problemas para Ele resolver, que é o que você vê em reunião de oração, eu vim aqui para o Senhor resolver meus problemas. Pessoas que me procuram no gabinete para pedir oração para Deus resolver os seus problemas. Aí quando eu mostro qual é o problema, a pessoa não quer mudar. Ele quer que Deus resolva o problema dele, mas ele não quer mudar nem a pau, fazer a vontade de Deus. Então nós temos que nos entregar a Deus e não entregar os problemas. Deus não é resolvedor de problemas, não. Ele é Senhor do universo e nosso Salvador. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Quando nós entregamos o Senhor tudo em oração, ao invés de ficarmos ansiosos, é isso que Paulo está ensinando aqui a esses irmãos, depois de dar para eles o conhecimento da salvação, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, está escrito aqui no versículo 7, e a paz de Deus, depois que vocês entenderem isso, depois que descansarem no Senhor, depois que entregarem-se a Ele, com problemas, com tudo, com orações e súplicas e petições e ações de graças, então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Só então. Olha, irmãos, o apóstolo fala aqui nessa carta de entendimento, coração, mente. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando a nossa mente vagueia, sem entendimento de quem é o Senhor, ela fatalmente vai nos levar a aninhar no coração sentimentos que não são agradáveis ao Senhor, como ansiedade, a apreensão, a angústia, a depressão ou qualquer outro sentimento que nos rouba a paz de Deus. Quando temos, pelo contrário, quando temos entendimento de quem é o nosso Deus, conhecemos a sua vontade, quando somos capazes de afirmar como Paulo afirmou a Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu não acho nada, eu sei em quem tenho crido.
2 Timóteo 1,12. Então, somente então, nós podemos preencher a nossa mente com aquilo que é saudável, com aquilo que é agradável a Deus. Como Paulo continua dizendo aqui no finalmente, irmão, depois de explicar isso. Olha, irmãos, alegrem-se no Senhor. Não andem ansiosos. Prestem atenção no que é que o Senhor faz. Apresentem tudo a Deus em oração. Aí a paz de Deus preencherá o coração de vocês. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Lembra do sábio Salomão? Como o homem pensa, assim ele é. Olha o que é que deve encher o nosso pensamento. Olha o que é que determina qual é o nosso caráter cristão. Olha o que é que tem que estar na nossa mente. E não ter coisa, ter não sei o que, ter não sei o que, ter não sei o que. Ai, meu Deus do céu, minha casa está um inferno. Sim, mas por que está esse inferno? Quando é que você vai parar e confessar e dizer, Senhor, eu sou a causa desse inferno? Me ajude, meu Senhor. Eu não tenho força sozinho. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz os guardará os vossos corações e guardará as vossas mentes em Cristo. Versículo 7, que o homem leu aqui. Então, irmãos, é isso que deve preencher. Como o apóstolo sabe que a nossa mente facilmente pode nos pregar peças, como se diz, ele nos incentiva a não deixá-la ocupada com outras coisas que não sejam as virtudes de Deus. Salmo 110, 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso que tem que estar na minha mente, a palavra de Deus. Versículos da Bíblia que me ajudem a enfrentar as dificuldades da vida. No tempo de Pedro lá, os irmãos estavam sendo queimados em poste. Hoje não é não, hoje são as situações do mundo o tempo todo. Mas eu tenho como enfrentá-las com o entendimento, com a palavra de Deus, com a minha mente centrada na vontade de Deus, pelo conhecimento. Olha, irmãos, o apóstolo nos incentiva a não deixar a mente vagueando com coisas que não são de Deus, tem que estar preenchida com tudo isso aqui que ele disse. É por isso que o próprio Paulo também ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos estar renovando a nossa mente constantemente. Renovai as vossas mentes, ao invés de se, como é que ele diz, de conformar com este presente século. Esse conhecimento do presente século não me interessa mais. Agora o que me interessa é o conhecimento de Deus. Eu ainda estou nesse século, eu ainda estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou de outro mundo, eu tenho que viver já na perspectiva e na esperança desse outro mundo. É isso que tem que estar na minha mente. Todo o meu trabalho nesse mundo é centrado no Senhor Deus. Eu estava explicando para os meninos hoje de manhã lá. Se você quer ser médico, quer não sei o quê, quer não sei o quê, mas seja isso para Deus. E não para ser rico, e não para ser importante. Devemos sempre renovar nossa mente, substituindo o conhecimento do velho homem, substituindo o conhecimento deste mundo pelo conhecimento do nosso Senhor e da sua maravilhosa salvação que nos alcançou pela graça. Não há nenhum milagre na terra maior do que isso, nem na terra nem no céu, maior do que a salvação de um pecador. Por isso, lá em Lucas está escrito que os anjos do Senhor se rejubilam diante do Senhor quando um pecador se converte. Um. Jesus também deixa claro para a gente que uma alma, a minha alma, vale mais do que o mundo todo. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, essa alma vale mais do que o mundo todo. Para Deus.
Enfim, irmãos queridos, é isso que deve preencher o nosso coração. Vamos ler de novo. Eu me lembro que uma vez eu já fiz uma pregação aqui só neste versículo 8 de Paulo, mostrando cada uma dessas virtudes aqui, o que é que ela quer dizer. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Lembrando que na pós-modernidade não existe mais nada verdadeiro absoluto. A sua verdade é uma, a dele é outra, a dele é outra, a dele é outra. São verdades diversas. Mas, obviamente, o homem está falando aqui do que é verdadeiro é Jesus. É a verdade de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, é claro que existe tanto virtude quanto louvor, ele diz assim para que os irmãos levem em consideração. Então, se isso é alguma virtude, se isso traz algum louvor a Deus, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí ele se apresenta como modelo. Não foi ele o pastor deles? Não foi ele que pregou o evangelho para eles pela primeira vez? Não foi lá que ele pegou uma pisa, foi preso? Não foi lá que o carcereiro foi convertido? Lídia? Pois é, ele pregou esse povo, ele foi pastor desse povo. Aí ele diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Eu fui o pastor de vocês aí. Eu ensinei a vocês, eu vivi no meio de vocês. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. É esse o ensinamento de Paulo para os irmãos de Filipos. Como a palavra de Deus é eterna, é este o ensinamento de Deus para a nossa igrejinha. Quanto a nós, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, temos que nos esforçar, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo também diz aos Efésios. Lutar para ser modelo, para ser exemplo para vocês e cobrar de vocês essa santidade de vida, como eu cobro aqui, vai fazer 9 anos. Dia 24/2, faz 9 anos que eu sou pastor aqui. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém.